falar sobre as marcas de um coração frio. Eu gostaria de trazer algumas informações sobre a Comissão de Sucessão Pastoral. Então, irmãos, na última assembleia que houve nessa igreja, a igreja nos forneceu subsídios para trabalhar. Solicitou alterações para o perfil pastoral, decidiu pelo recrutamento amplo e decidiu pelo percentual de aprovação do candidato na linha de 80%. Neste sentido, a Comissão de Sucessão Pastoral começou a trabalhar, definindo os principais pontos do processo, definindo as atividades, definindo o cronograma de trabalho. Estamos concluindo, de hoje para amanhã, fechando as arestas do manual do candidato que estará disponível a todo o candidato que for participar desse processo. Um manual robusto, que até agora vai com 23 páginas. Definimos os canais de comunicação para a recepção dos currículos. Os currículos serão enviados pela internet, através do aplicativo da igreja, tudo bem certinho. Nós vamos avisar como funciona, bem certinho, anexando o currículo, anexando documentos. E neste final de semana agora, nós vamos ter aqui na igreja a Convenção Batista Paraibana. E paralela à Convenção Batista Paraibana, nós vamos ter a reunião da Ordem dos Pastores da Paraíba. E nesta reunião, nós vamos estar apresentando à Ordem dos Pastores a situação de vacância do cargo de pastor sênior dessa igreja, apresentando o perfil que foi adotado pela igreja e começando o processo de recepção dos currículos através de meio eletrônico. Irmãos, são muitas fases, todas bem articuladas, com início, meio, fim, bem cronometradazinha, bem certinho, com o envolvimento, inclusive a ajuda de profissionais específicos em algumas áreas específicas, e cremos que o Senhor tem ajudado. E aqui em viva voz, quero agradecer aos irmãos, porque os irmãos têm orado e nós conseguimos perceber no desenvolver das reuniões da comissão, a fluência dos trabalhos, e sei que é fruto das orações dos irmãos. Quero agradecer. Nós vamos estar, nesses dias, divulgando os canais para a recepção dos currículos, mostrando e deixando aberto a todos os irmãos o manual do candidato, as informações, todas elas bem certinhas. Não foi fácil, não é uma coisa fácil, mas louvado seja o nome do Senhor, Golias já está de joelhos. Eu pensava, irmãos, quando entrei nessa empreitada da igreja, eu pensava que eu ia combater contra Zaqueu. Mas eu estou combatendo com um Golias bombado com whey protein. Não é aquele Golias. Mas eu louvo a Deus porque eu consigo perceber que ele já está de joelhos. E mais dia ou menos dia, ele vai ser totalmente derrotado. E a igreja segue caminhando, como diz a canção. Amém? Acalme o seu coração. Deus está no controle de tudo. Ore, coloque diante do Senhor. Eu estou com tanta paz nesse sentido que Deus tem mostrado coisas tão grandiosas, tem nos dado a possibilidade de aprender, de desenvolver tantas coisas. Vai ter um fim, haverá paz no coração, e os irmãos, vamos seguir juntos de mãos dadas até a vinda do Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as marcas de um coração frio. Eu gostaria de falar sobre a luta contra a frieza no nosso coração,
que surge diante das dificuldades da vida. E eu gostaria de falar nisso baseado na vida de Moisés, um dos grandes homens, uma das grandes personagens, um dos grandes ícones dos textos veterotestamentários, dos textos do Antigo Testamento. Moisés, um grande homem, chamado amigo de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 27, lá diz que era um homem que Deus conversava com ele face a face. É o que o texto diz. Um homem manso, paciente. Números capítulo 12, versículo 3 diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar ele para relatar a comissão de sucessão pastoral. O texto bíblico nos mostra que ele era um homem educado, recebeu a melhor educação da sua época. 40 anos como filho da filha de Faraó, recebendo a educação do mais alto nível. O maior líder promoveu o êxodo, um profeta, um legislador, entregou os 10 mandamentos ao povo. Ele é considerado o autor do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um homem de virtudes, é verdade. Mas, irmãos, como todo ser humano, ele também tem os seus problemas. Nem tudo na vida é virtude. Ele tem as suas falhas. Ele tem os seus deslizes. Após matar um soldado egípcio, depois de receber 40 anos de educação, sendo treinado para ser um líder de ponta, uma educação única, ímpar, ele incorre no seguinte problema. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versículos 13 até 15. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este, no caso Moisés, fugiu e foi morar na terra de Midian. E ali assentou-se à beira de um poço. Olhe para mim um momento. Curve sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, essa porção da Tua palavra nós colocamos nas Tuas mãos. E nós queremos Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, mostrando as verdades espirituais que vão alimentar a nossa alma nessa noite. Oramos no nome de Jesus, a igreja diz, amém. Esse homem extremamente educado fugiu. Esse homem extremamente preparado agora sai de cabeça baixa, fugido, com o seu coração cheio de questionamentos. Acabou aquele ardor que ele tinha, acabou sua motivação, acabou seu entusiasmo. Agora ele está com o seu coração frio de decepções. Vai para a terra de Midian, literalmente um deserto. E naquele lugar, para simbolizar mais o peso do momento, ele está no poço. Graças a Deus, ainda do lado de fora, não do lado de dentro. Mas é significativo que ele esteja perto de um poço no deserto. E foi diante desse coração frio, marcado pelas decepções, que Deus se apresenta a ele.
Como é que Deus haveria de se apresentar ao homem com o coração frio, marcado pelas decepções da vida? Ele se apresenta através de uma sarça, uma planta rasteira, que estava em chamas, se queimando, mas ela não se consumia. E o seu coração frio é captado pela curiosidade de ver este fenômeno de perto. E aqui algo de muito interessante, irmãos. Deus se apresenta a esse coração frio como a sarça, tentando resgatar Moisés de uma vida medíocre, tentando reerguer Moisés para receber uma missão de honra. Um coração frio precisa de calor. E eu louvo a Deus, irmãos, porque muitas vezes o Senhor fala conosco na medida e da forma em que a gente precisa ouvir. Está falando a um coração frio, queimando através de uma sarça. Mas para o turbulento Elias, ele já falou de forma diferente. Para o turbulento Elias, que gostaria de ver tudo menos turbulência, o Senhor fala no doce comunicar de uma brisa. Louvado seja o nome do Senhor que fala conosco, respeitando as nossas condições e a nossa situação. E Ele é aquele que consegue falar ao nosso coração de uma forma poderosa. E quando o Senhor fala conosco, nós sabemos, não temos dúvida, é o Senhor que está falando. Ele sempre fala de uma forma que nós conseguimos perceber que é Ele falando. E está aí Moisés, assustado com essa situação. E Moisés começa a dialogar com Deus. E ele começa a mostrar, diante desse Deus que quer reerguer ele, dando uma nova missão, ele começa a mostrar a Deus aquilo que estava no seu coração. E no diálogo entre ele e Deus, ele começa a apresentar ao Senhor uma série de desculpas para não aceitar essa missão que o Senhor estava dando a ele. Só que nas desculpas que Moisés está dando a Deus, nós conseguimos perceber de forma clara os traços de um coração frio. Afinal de contas, irmãos, a boca fala aquilo que o coração está cheio. E Deus começa a argumentar com ele numa série de perguntas e respostas. Essas perguntas, elas começam a partir do capítulo 3, no versículo 1, e vai até o capítulo 4. E eu gostaria de mostrar aos irmãos as marcas de um coração frio, através das perguntas que esse Moisés faz a Deus. Essas perguntas mostram desculpas. O Senhor o chama para essa grande missão: retirar o povo dele do Egito. E Moisés começa a dar desculpas a Deus. Desculpas que são frutos de um coração decepcionado, frio, amargurado, problemático. Primeira desculpa tem a ver com a identidade de Moisés. A pergunta que Moisés faz é a seguinte: Moisés, isso está no capítulo 3, no versículo 11. Se você veio com a Bíblia, veio com lápis, quiser marcar. Primeira pergunta que Moisés faz é essa. Capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Moisés estava lutando um conflito na sua própria identidade. Quem sou eu? Eu sou hebreu? Eu sou egípcio?
Por que eu recebi um tratamento diferenciado? Por que é que eu não fui respeitado? Eu sou o quê, afinal de contas? Qual é a minha missão nesse mundo? Eu sou o quê? Tão bem qualificado. Na hora de agir, não controlei meus impulsos, matei um soldado. Eu sou o quê? Troquei os pés pelas mãos, agora estou aqui nesse deserto. Quem sou eu? Eu sou o quê? Problemas de identidade. Problemas de identidade. Primeiro ponto daquele que está no deserto ou no fundo do poço. Problemas de identidade. Meu Deus, eu sou o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A resposta de Deus para Moisés é uma resposta muito interessante. Deus responde a Moisés, versículo 12. Deus afirma: eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Resposta de Deus para Moisés, com seríssimos problemas de identidade. Não importa quem você é, eu estou com você. Não importa quem você é, eu estou com você. A questão da identidade, uma identidade saudável. Meus amados irmãos, no que tange ao aspecto da identidade, missão de vida, propósitos, gostaria de dizer algo que talvez você não saiba ou ainda não tenha percebido. Só existe uma forma de saber qual é o nosso verdadeiro propósito e qual é a nossa missão na vida. É perguntar para quem nos criou. Só quem nos criou é quem tem a resposta. Qual é a nossa missão de vida? Só quem nos criou é quem sabe as razões pelas quais o nosso coração vai se entusiasmar. E eu gostaria de sugerir aos irmãos a leitura de um livro, que é um livro meu de cabeceira. Se você é novo na fé e gostaria de ter um excelente livro norteador para o seu crescimento no Evangelho, quero apresentar o livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. Para que estou na terra? Um dos livros que me ajudou a identificar com clareza minha missão de vida. Um dos livros que me ajudou a identificar com clareza como eu devo me portar diante dos maravilhosos propósitos de Deus para a minha vida. Um livro que chegou em um momento difícil de minha vida, quando eu pensava que tudo rodeava a meu favor, quando eu pensava que eu é quem era o centro das atenções e as coisas eram feitas a partir de mim, o Senhor retirou de mim tudo o que eu tinha, me jogou no fundo do poço, fez algo muito semelhante como Moisés. Quando eu não tinha para onde olhar, eu só pude olhar para o Senhor. E na reconstrução da minha vida, percebi que a minha identidade, a minha missão passa pela vontade de Deus em minha vida, e essa vontade precisa ser compreendida. E feliz é o homem que busca compreender a vontade do Senhor para a sua vida e viver debaixo dela. Se você quer saber para que veio à terra, qual é a sua missão de vida, qual é a sua verdadeira identidade, busque ao Senhor. Sugestão: Uma Vida com Propósitos. Tem outros livros também, mas esse foi um dos que mais me marcou. Vou deixar aqui em cima para tirar foto. Mas veja, irmãos, não ficou só por aí. As desculpas continuaram.
E essas desculpas de Moisés vão ficando mais intimistas, vão ficando mais próximas do coração. E Moisés faz outra pergunta, que relata outra marca de um coração frio: falta de intimidade com Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? A primeira pergunta foi Moisés perguntando quem era ele. E agora Moisés está perguntando ao Senhor, o Senhor é quem? Quem é você? Falta de intimidade com Deus. A educação que Moisés tinha recebido era fruto, irmãos, era fruto de uma cultura politeísta, adoração de vários deuses. O próprio faraó era adorado como um deus. É razoável entender que Moisés tivesse recebido uma educação que falava do Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, ele foi criado por pessoas hebreias. É razoável entender que ele conhecesse dessa religiosidade do seu povo original, o povo hebreu. Mas, na prática, ele não tinha como viver isso. Porque se ele vivesse essa expressão na prática, ele denunciaria tudo aquilo que estava ao redor dele, tudo aquilo que ele significava. Então ele tinha um conhecimento teórico do Senhor, mas não tinha um conhecimento de intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel é o povo de Deus escolhido para um projeto específico. Esse povo deveria dar testemunho de Deus diante da idolatria que estava ao seu redor, povos politeístas que adoravam a vários deuses. Moisés está no meio, recebeu a educação egípcia, recebeu o conhecimento do Deus único e verdadeiro do povo hebreu, mas na prática ele não podia fazer nada. E aqui a gente vê na pergunta de Moisés, um Moisés que sente dificuldade, sente falta de intimidade com esse Deus. Não o conhecia bem o suficiente para descrevê-lo ao povo. Ele não tem convicções sobre a integridade do seu relacionamento com Deus. E neste sentido de falta de intimidade com Deus, o Senhor responde a ele. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, não existe uma resposta mais enigmática do que essa nos textos de Êxodo. Eu sou, enviou. Eu sou o que sou. Literalmente, eu sou sempre presente. Parafraseando, eu sou tudo aquilo que você precisa. Nome poderoso, Yahvé, o tetragrama. Jeová, um nome fantástico. O Senhor se revela a Moisés através do seu nome. Um nome que proclama a autoexistência de Deus, a autossuficiência, soberania, eternidade. Um nome que pode significar, eu sou porque sou. Eu serei o que serei. Deus é eterno presente. Deus é o Todo-Poderoso. Vamos analisar um pouquinho a situação, irmãos. Quem está falando com Moisés é Deus, não a sarça. O próprio Deus, revelando o seu nome, já deveria servir de inspirativo para qualquer um de nós.
Irmãos, se víssemos essa sarça ardendo, sem se desfazer, e não tivesse palavra nenhuma, nem ouvíssemos ninguém, a gente estava se tremendo. Mas Moisés, ele não só vê o fenômeno, como ele ouve o Deus Todo-Poderoso falando e se revelando diretamente a ele. A falta de intimidade que ele tinha, Deus está respondendo diretamente a ele. Mas o coração de Moisés está muito frio. Nós ainda estamos na segunda desculpa que ele dá a Deus, ainda falta 3. Eu nessa situação, medroso do jeito que sou, irmão, só com a sarça, para mim já tinha bastado. Mas Deus está insistindo com ele, porque o coração de Moisés está frio. Ele está desenganado, desesperado. E o Senhor vai chegando mais perto do núcleo da frieza do coração de Moisés. E agora no capítulo 4, no versículo 1, Moisés vai dar a terceira desculpa para Deus através de uma pergunta. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Insegurança. Sua primeira tentativa de estabelecer justiça, Moisés trocou os pés pelas mãos, matou uma pessoa, teve que fugir, foi para o fundo do poço, foi para o deserto. Essa decepção frustrou ele profundamente. Agora ele está inseguro. E ele está argumentando com Deus, dizendo, que garantias eu tenho de que isso vai dar certo? Olha só. Coração frio. Porque ele se sente intimidado. Ele vai voltar para o povo que havia recusado ele. Ele vai voltar para um povo que sabe-se que tem gente lá que quer matá-lo. E ele está preocupado com a reação que o povo vai ter com ele. O que é que esse povo vai dizer? Será que vão me ouvir? Irmãos, tem muita gente que é assim, que vive a sua vida baseado na afirmação que as pessoas fazem a ela, como se buscasse a afirmação sempre positiva das pessoas. Deixa eu lhe adiantar uma coisa, nem sempre nós vamos agradar a todos. Eu me deparei com essa situação, vi uma brincadeira que achei interessante, mas que reflete muito daquilo que a gente vive. Aprendendo muito com a comissão de sucessão pastoral, me chegou uma ilustração interessante. Um velho, um menino e um jumento. Eles 3 andando de lado, passaram no povoado. Aí alguém no povoado disse, é um velho burro. Ele já velho podia ir em cima do jumento e a criança ia acompanhando. Aí ele analisou e disse, mas rapaz, é verdade. Aí subiu em cima do burro e a criança foi acompanhando. Foram andando. Passou no outro povoado. Aí alguém no povoado analisou e disse, rapaz, isso é um velho ruim. Ó. A criança que é mais nova que ele poderia ir em cima do burro e ele caminhando de lado, afinal de contas ele é um adulto. Aí ele olhou para a situação e disse, mas rapaz, é mesmo. Desceu do burro, botou a criança. Aí foi andando os 3. Passou em um outro povoado, aí o cara do povoado disse, é um velho besta. Não identificou que dá para subir no burro, ele e a criança, e os 2 andar em cima do burro.
Ele analisou a situação e disse, rapaz, é verdade. Aí pegou a criança, botou em cima do burro, subiu em cima do burro, agora os dois em cima do burro andando. Passou em outro povoado, o pessoal do povoado olhou e disse, rapaz, que povo ruim. 2 pessoas em cima de um burrinho. Aí ele esquentou a cabeça, desceu do burro, pegou a criança, botou nas costas, pegou o burro, botou nas costas e saiu andando. Moral da história. Irmãos, nós não vamos agradar todo mundo. Tchau. Você pode fazer o que for. Se você for fazer as coisas ou viver a sua vida, preocupado que um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra, outro vai dizer não sei o quê, outro vai dizer não sei o quê. Esqueça, você não vai viver nunca. Agora existe um ao qual nós haveremos de prestar contas. E esse sim, o que ele diz, vale. E a observação dele é importante. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E é a Ele que nós vamos prestar conta da nossa vida. Se nós estamos fazendo algo de correto e é fruto da vontade do Senhor, em nome de Jesus, não tema cara feia de ser ninguém. Levante sua cabeça e siga adiante. E qual foi a resposta que Deus deu a essa desculpa de insegurança? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara. Respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela transformou-se numa serpente. Moisés fugiu, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. Quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. Quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Faça, Moisés, vá. Quando eu terminar de realizar os milagres, os sinais que eu tenho para fazer no meio desse povo, eles vão ouvir. Porque o foco não é você, Moisés. O foco sou eu que estou chamando. O foco é o Senhor. O foco é o seu poder. Apesar de Moisés ter sido um grande líder, apesar de ter aprendido estratégias, técnicas, ele se sente intimidado. Ele está com medo. E sabe o que é que o medo faz na vida da gente, irmãos? O medo nos paralisa, nos aleja, nos atrasa. Moisés está olhando a vida na ótica das suas dores, na ótica dos seus medos. Moisés não está conseguindo reconhecer que aquele que está chamando ele é o Deus único, todo-poderoso. Deus realiza diante de Moisés protótipos dos milagres que ele haveria de realizar de forma grande e poderosa lá no Egito. E está dizendo, Moisés, sou eu que garanto a tua ida. Mas como eu disse aos irmãos, Moisés olha a vida na ótica das suas dores. Perceba, irmãos, que a conversa está mais intimista. Eu não sei se vocês perceberam isso. Começou com a sarça, da sarça foi para a revelação do nome agora foi para provas práticas de poder.
Se tivesse acontecido, irmãos, com qualquer um de nós, aquilo que aconteceu com Moisés, diga aí, manda. Colocar a mão debaixo aqui, agora tire. Quando tirar, está a mão leprosa. Meu amigo. Diga aí, Senhor, vou para onde? Vou fazer o quê? Mas o coração gelado de Moisés é cheio de negativismo. E aqui, o núcleo da coisa. Negativismo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. A preocupação de Moisés. Ele se sente inadequado. Um coração negativista, que está realçando mais os seus defeitos do que as suas virtudes. Ele tem mais virtude do que defeito, mas ele botou a cabeça e o coração aonde? No defeito. Moisés tem uma visão negativa da vida. E essa visão negativa da vida faz com que ele tenha uma visão negativa de si mesmo. Moisés lamenta-se das suas fragilidades. Quem é que vai dar ouvidos ao que ele tem para dizer, se ele tem dificuldades de falar? Seria Moisés gago? Irmão, se ele for gago ou tiver algum problema de fonoaudiologia, esse problema não saiu da noite para o dia. Os irmãos concordam? Os irmãos concordam que se de fato ele tem um problema que envolve a sua dicção, isso já vem desde criança? Pois aí é o núcleo das dores do coração dele. A quantidade de negativismo que ele recebeu desde a infância, agora, nesse momento de decisão da vida, supera em muito as virtudes e as bênçãos que ele recebeu. Ele não está olhando para a educação que ele recebeu. Ele não está olhando para o fato que, como garoto hebreu, ele deveria ter morrido. Ele não está olhando para as pessoas que ele conheceu. A mentalidade dele está circunscrita aos pontos negativos da sua vida, aos sofrimentos que ele traz na sua alma. Uma visão negativa da vida, negativismo. Não foi ele o único. A Bíblia também tem outros. Evangelho de João, capítulo 5. No Evangelho de João, capítulo 5, fala sobre a vida de um aleijado junto a um tanque chamado Betesda. E sabia-se que nesse tanque, de vez em quando, de acordo com a cultura e com os relatos da época, um anjo vinha, descia as águas, balançava as águas, quem estivesse mais perto que tocasse ou entrasse nas águas, o que é que acontecia? Era curado. O mesmo problema de Moisés, o aleijado do tanque de Betesda também tem. O negativismo tomou conta do coração. Porque Jesus chega até a ele e faz uma pergunta. Tu queres ser curado? Qual é a resposta que o aleijado dá? Eu não tenho familiar, eu não tenho ninguém, eu estou aleijado, não consigo. Na equipe dos aleijados estão me chamando de Rubim Barrichello já, porque eu nunca chego lá na frente. Eu nunca faço, não consigo, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não vou. A resposta que Jesus queria não era essa não, irmãos. A resposta que Jesus queria era muito simples. Você quer ser curado? É sim ou não?
Mas o negativismo tomou conta dessa alma, dessa mente. Do mesmo jeito que aconteceu com Moisés, que deve ter sofrido bullying, que deve ter sofrido pelo fato de ser, ou ter dificuldade na sua fala. Sabe qual é a resposta de Deus para Moisés? Quem foi que deu a boca ao homem? Quem fez o surdo o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus está dizendo, vá, meu filho, quem capacita sou eu. Não coloque limites para Deus. Não envolva Deus no seu sofrimento, no seu vitimismo. Enfrente suas dificuldades com as ferramentas que Deus deu a você. Qual era a ferramenta que estava na mão dele? Um cajado. Foi que Deus disse, joga no chão para tu ver o que é que acontece. O que é uma bola de basquete nas mãos de um Michael Jordan? O que é um livro nas mãos de um professor de vocação que sabe o que está fazendo? O que são as ferramentas da medicina na mão de um médico que ama a sua vocação? 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, irmão, só dá 2 sanduíches de peixe. Mas na mão do Deus Todo-Poderoso, Ele transforma em alimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não critique as pessoas, não reclame só das circunstâncias, não passe o tempo procurando culpados para justificar sua inércia, não se faça de vítima, não justifique seus erros em demasia. Não tenha a justificação dos seus erros como estilo de vida, como estilo de trabalho. Não julgue as pessoas sem antes conhecer as suas realidades. Se você não tiver nada positivo para acrescentar, meu irmão, em nome de Jesus, cale a boca. Se você evitar a murmuração, já vai ajudar a si mesmo e as pessoas que estão ao seu redor, que não aguentam de escutar os seus mimimis. Quinta desculpa. Inferioridade. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Meu irmão, Deus, eu sei que tu pode encontrar outro. Baixa estima, inferioridade. Moisés está numa crise existencial. Ele não consegue enxergar a si mesmo como uma solução. Ele só enxerga a si mesmo como problema, percebeu? Ele está em forte crise existencial. Aqui é o ápice, irmãos. Aqui é o ápice das desculpas. Moisés, mesmo tendo sido o que foi, tendo estado onde esteve, tendo aprendido o que aprendeu, tendo vivido o que viveu, ele escapou da morte, mas ele ainda se sente inferior. Minha existência não tem valor nenhum, Deus. Escolha outro. Escolha outro. Ele tem uma péssima visão de si mesmo. Não gostava quando olhava para si mesmo. Se julgou incapaz. Qual foi a resposta de Deus para ele? E aqui, um ponto muito sutil. Muito sutil. Então o Senhor se irou,
Veja como o nosso Deus é longânimo. Na quinta é que Deus se ira. Louvado seja o nome do Senhor, que não é como nós. Porque eu, sendo Deus, na primeira ali na sarça, eu já tinha desviado o fogo para ele. Queima, nojento. Eu já tinha explodido o fogo. Vai perto de mim, triste. Mas é agora na quinta. É agora na quinta que o Senhor simplesmente, não, papai, tem condição não, se ira. O Senhor se irou e disse a ele, você não tem o seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem, isso é Deus já dando toque. Eu sei que ele fala bem, então, se o problema é comunicação, não se preocupe. Não se preocupe. Mas não é comunicação, a gente sabe que a coisa não é... Mas é comunicação, na realidade você se sente inferior. Mas eu vou mandar alguém para ficar junto com você? E esse alguém que eu vou mandar para ficar junto com você, ele fala bem. E ele já está vindo ao seu encontro. E ele vai se alegrar em vê-lo. Ou seja, Arão podia falar o que for, mas as demonstrações de poder, as demonstrações de liderança, vai sair da vida de Moisés. Para ajudar na insegurança, nos medos. Você não vai estar só. Vou mandar alguém junto com você que vai lhe ajudar naquilo que você é incapaz. Irmãos, que Deus poderoso. Que Deus tremendo. As marcas de um coração frio. Problemas de identidade, falta de intimidade com Deus, insegurança, negativismo e inferioridade. E eu estou descendo, viu? E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos. Nós temos vivido tempos muito difíceis. A nossa resiliência, que é a capacidade de se recompor diante das tristezas, das dificuldades, quando as adversidades são muitas e por muito tempo, a gente começa a ficar com o coração frio. Quando a gente começa a sofrer e sofre muito na vida, por um tempo muito grande, a gente começa a ficar cético e frio, até em relação ao próprio sentimento, ao próprio sofrimento. O cara já não acredita mais em nada, o coração frio. Ele chega no fundo do poço, ele não, diferente, frio. Não está ligando mais para nada, sabe? Só, irmãos, que isso é danoso para a nossa alma. É muito ruim viver sob as bases da frieza de coração, sobretudo no nosso relacionamento com o Senhor. Eu gostaria que você analisasse aquilo que foi colocado, ponto a ponto. Intimidade, falta de intimidade com Deus, gera um coração frio. Como é que anda a sua vida devocional? Identidade. Às vezes a pessoa está perdida para um lado, para o outro, atirando para tudo que é lugar. E por não se sentir mais como solução, mas se sentir como um problema, entra num ciclo de inferioridade, insegurança, negativismo. Isso não é bom. Está passando manteiga no pão, o pão cai com a manteiga para baixo. Aí o cara diz, caiu assim porque sou eu.
Se você já está vendo a sua vida numa perspectiva dessa, em nome de Jesus, entenda. Você precisa receber do Senhor aquecimento para o seu coração. O Espírito Santo de Deus precisa reaquecer o seu coração novamente. Sabe, Sansão, quando estava no seu último momento ali diante dos filisteus, em que muitas vezes ele só pediu uma última força. Senhor, me dá uma última forcinha aqui. É possível que alguém nessa noite tenha entrado com essa perspectiva. Senhor, me dá só uma forcinha para eu poder sustentar um pouquinho mais. Aquece o meu coração nessa noite. E há uma grande palavra de esperança para nós. Mateus, no capítulo 28, no versículo 11. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muitas vezes, irmãos, as pessoas passam por situações difíceis e como igreja do Senhor, a gente só sabe quando a pessoa passa por algo muito forte, simplesmente de uma hora para outra, ela não está mais no nosso meio. A igreja hoje não é por causa das pessoas, é por causa das rotinas que as pessoas estão levando. Muitas vezes a gente não tem tido a possibilidade, seja como pastores, seja como irmãos, de conhecer as dores e fatores que têm deixado ou têm tornado os nossos corações muitas vezes em verdadeiros icebergs. É rotina, irmãos. Eu estou aqui, mas estou olhando para o relógio. Eu não posso ir muito adiante no horário. A gente está como um hamster dentro de uma gaiola que tem aquela rodinha. Que quando chega na hora de entrar na rodinha, tome entrar na rodinha e rodar, e rodar, e rodar, e rodar. Eu sou irônico às vezes das minhas palavras. Irmãos, às vezes eu me sinto como uma pedra de gelo, uma vitamina de banana. Está lá a vitamina, a pedra de gelo, e o cara liga o liquidificador e a pedra começa a rodar, e tira um pedaço aqui, tira um pedaço ali. E o cara só rodando lá dentro. A vida da gente, irmãos, é isso aí. Muitos de nós acordam de 6 horas da manhã, já acorda no supetão, bora. O celular, tuc, 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 tuc. A devocional, mirrada. Tome sofrer as dificuldades do dia a dia da vida. Levando impacto. Quando chega no final do dia, está com a alma cansada, o coração cansado. Muitas dessas histórias nós não podemos conhecer. Até a estrutura de como nós somos não nos permite conhecermos mais profundamente uns aos outros, para que nós pudéssemos interceder melhor uns pelos outros. Mas louvado seja o nome do Senhor, que conhece o meu e o seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor, que conhece a minha e a sua estrutura. E que não depende das ferramentas humanas para aquecer a alma daquele que chegou frio de coração aos seus pés. E eu quero apelar para a coragem.
há alguém aqui nessa noite que tem passado alguma turbulência de vida, momentos difíceis na vida. Os momentos difíceis são tão grandes que sobre algum aspecto percebe que o seu coração está se esfriando. Eu desafio você a, no lugar onde você está, você ficar em pé, para que a gente pudesse orar por você. Veja, irmãos. Esses irmãos são irmãos corajosos. São irmãos que estão reconhecendo isso. Nosso irmão Serjão, enfrentando uma luta, está ali atrás. Eu não fui autorizado para dizer, irmãos, mas ao que parece, a nossa irmã Racilba, que canta aqui no louvor, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. Parece que ela está com pneumonia, não é? Bronquite. O que é um quadro de bronquite na situação dela se encontra? Se coloque no lugar dela. Vamos orar por ela. Está vendo essas pessoas que se levantaram? Esses irmãos. Tem líderes, tem mãe de família, pessoas de idade, gente de responsabilidade, gente que já passou em ciclos e ciclos da vida, que tem sofrido e que agora está com o seu coração frio, só aguardando ver se acontece alguma coisa. É possível que você não conheça esses irmãos. E eu vou aqui dizer, e eu sei que os irmãos sabem, que eu não conheço nenhum. Não é porque eu não quero, não. É porque eu tenho essa dificuldade, já falei. Mas você, como igreja do Senhor, reconheça, veja aí. A carta de Paulo aos Gálatas diz: levai, pois, os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esses irmãos precisam entender que há uma família espiritual que intercede por eles. Quem estiver próximo desses irmãos aí, por favor, toca nele, para que ele possa perceber que a igreja intercede. Toca nele. Ok. Toca nele, toca. E agora, irmãos, como igreja do Senhor, nós vamos interceder. E você está próximo aí, interceda por eles. Vamos colocar diante do Senhor isso. Vamos orar. Pai eterno e santo, esses teus filhos se levantaram, Senhor, dizendo que de alguma forma os seus corações estão recebendo algum esfriamento. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, no poder do teu Santo Espírito, que ressuscitou o teu filho. Meu Deus, meu Pai, é nesse poder maravilhoso e grande que eu te peço um milagre. Reaquece, Senhor. Reaquece esse coração. E que as chamas da esperança no coração comecem a brilhar novamente a partir de agora, em nome de Jesus. Pai eterno, muito sofrimento, muita dor. E o coração vai ficando frio, apático, indiferente, sem intimidade, sem integridade. Meu Deus, meu Pai, todas essas barreiras caiam por terra no nome de Jesus. Quero te clamar, meu Deus, por pessoas de responsabilidade na família, que se levantaram, por líderes que se levantaram. Quero clamar, meu Deus, por pessoas que estão passando por dificuldades na sua saúde, têm enfrentado uma luta terrível.
Meu Deus, meu Pai, entra com provisão, meu Senhor, em cada causa. Pai eterno e santo, Deus poderoso, todas essas causas nós colocamos nas mãos do Senhor. E nós oramos no nome de Jesus e a igreja diz, amém. Podeis sentar, queridos. O pessoal do ponto me avisou aqui, no meu ponto, que ocorreu um problema e que nós precisamos levantar um clamor agora, antes desse culto terminar. Ao que tudo indica, corre aí alguma informação de que está para ter ataques nas escolas amanhã. E que muitas escolas estão paralisando as suas atividades em função disso. Esse problema é um problema sério. Me permita não analisar o mérito de origem disso ou daquilo. Me permita apenas orar por essa questão e colocar diante do Senhor. Isso é incabível e é uma amostra de como está a nossa nação. Curve sua cabeça, vamos orar pelas escolas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero colocar nas tuas mãos agora, Senhor, as escolas. E quero te pedir, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor visite essas escolas, proteja essas crianças, meu Deus, meu Pai. Que nós não venhamos a perceber nenhum ato de violência. E que os homens maus que se levantam para divulgar isso ou para fazer alguma coisa, que caiam por terra no nome de Jesus. Essa causa nós colocamos nas tuas mãos e confiamos que o Senhor agirá. Oramos no nome de Jesus e a igreja do Senhor diz amém. Irmãos, vamos encerrar. Amém? Vamos ficar em pé. Dê uma respirada assim, amém? Jó sofreu muito. Jó 19:25 mostra o que estava no coração dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz, o teu Redentor vive. Pai eterno e santo, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que amanhã as misericórdias se renovarem sobre nossas vidas, que as nossas forças sejam renovadas também. Toda sorte de mal e maligno cai por terra no nome de Jesus. E nós vamos levantar adiante, seguir na nossa caminhada, porque nós temos a convicção na nossa alma de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Senhor, muito obrigado pela restauração que o Senhor operou aqui nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês e uma noite tranquila de paz. Que o Senhor restaure as tuas